O Vegapunk traidor da ilha de Egghead foi finalmente revelado e nesse vídeo a gente vai entender todas as evidências que apontavam para York ser de fato a grande culpada por trás de tudo, literalmente a grande culpada por trás de tudo, e enquanto isso, algo ainda maior do que aconteceu na ilha de Ohara está sendo hypado pelo Oda para acontecer na ilha de Egghead de novo. Será que vem mais uma enorme tragédia por aí? Vamos falar nesse vídeo sobre o capítulo 1078 do mangá de One Piece. Aproveita para já chegar arremessando o like aí embaixo para ajudar na divulgação do vídeo e aproveitar também para conferir a sua inscrição, aproveitando que a gente tá na contagem regressiva para a marca de 700 mil inscritos, no momento faltando apenas 12 mil. Tá diminuindo a contagem e eu conto muito com a sua inscrição para ajudar o canal a alcançar essa marca, combinado? Vamos lá então, galera, começando com a capa desse capítulo onde a gente vê o Judge e o Caesar Clown no presente, no momento atual, formando uma nova aliança mais uma vez e fundando o grupo chamado de Neo Mads. Lembrando que no capítulo passado eu cometi uma pequena gafe, onde a gente vê também o Judge e o Caesar Clown conversando ali e se acertando depois deles deduzirem que o grande culpado pelas desavenças que eles tinham era o próprio Vegapunk, que era o único que estava ali em discordância quando eles queriam armar os planos deles, enfim, fazer todas as peripécias deles no passado. Depois deles chegarem nessa conclusão, eles finalmente deduzem que seria melhor eles formarem uma aliança de novo, já que eles eram justamente aqueles que tinham uma maior afinidade. O Vegapunk era o único bonzinho da história toda, então faz total sentido eles se unirem novamente aqui. Eu só não acho que eles vão aparecer em Egghead já agora, mesmo que eles tenham tido esse grande insight de que o Vegapunk seria o real culpado por trás das desavenças entre eles. Mas certamente em algum momento futuro, não muito distante, eles devem sim aparecer. Mas adentrando de fato no capítulo, a gente começa com o Sentomaru conversando com a Stussy sobre a situação da ilha de Egghead e vemos o Sentomaru mais uma vez chamar o Kizaru de tio. E muita gente tem essa dúvida, né, muito antiga quanto ao Sentomaru ser de fato sobrinho do Kizaru, mas a real é que eles não são. O Sentomaru nunca foi um sobrinho biológico do Kizaru. O termo que ele usa aqui, que é o Ojiki, não significa que eles são de fato parentes. Na verdade, é um termo comum dentro da máfia japonesa para se referir ao Kizaru como o chefão, como se fosse o pai da máfia, né? O grande chefão da máfia. É mais um termo que indica um alto nível de respeito que o Sentomaru tem pelo Kizaru. Até pelo próprio Kizaru, pelo menos no passado, ele ter tido o costume de se vestir muito como um mafioso, né, com aquele chapelão dele retão e tal, é mais ou menos nessa pegada, mas não significa que eles são de fato parentes. Mas durante a conversa entre eles, a Stussy explica que algo ainda maior do que Ohara está para acontecer por dois simples motivos. O primeiro e maior deles, pelo fato do Vegapunk ter tomado a pesquisa de Ohara sobre o século perdido para si e ter adquirido todo o conhecimento na sua mente sobre o que os pesquisadores de Ohara haviam pesquisado durante todos aqueles anos. E segundo, pelo fato de Egghead ter uma força bélica maior que a de Ohara. Obviamente, né, Ohara não tinha sistema de defesa praticamente nenhum. Eram basicamente os pesquisadores que viviam na ilha e a única coisa que eles tinham eram eles próprios, né? Diferente do Vegapunk, que sendo o maior gênio do mundo, a maior mente do mundo, conseguiu fazer com que todos aqueles robôs ali tivessem e servissem como um sistema de defesa para a própria ilha, mas além disso, eles teoricamente ainda têm um alto nível, né, de autoridade em relação aos serafins. Então, dependendo de quem apareça, eles podem usar os serafins como um sistema de defesa também. O problema é que a gente vê que uma das autoridades máximas do mundo, como um Gorosei, está indo até a ilha e obviamente ele vai servir como aquele que vai dar o comando final para os serafins irem contra o próprio bando dos Chapéus de Palha e contra os Vegapunks também. Até porque eles já estão lutando contra os serafins, então, né, a coisa não vai mudar muito de lá pra cá. Já o grosso do capítulo se trata dos diferentes núcleos dos Chapéus de Palha, começando pelo prédio C, no terceiro andar, onde a gente vê o Usopp e a Lilith sendo transformados em pedra, né, como a gente viu no capítulo passado, e o Franky, mais uma vez,
parcialmente transformado, mas a gente vendo nesse capítulo que ele não tá conseguindo fazer absolutamente nada. Nisso, a Mini Hancock aproveita a brecha para explodir a cabeça do Pitágoras com uma pisada. E ali a gente não sabe se ele foi completamente eliminado ou não, mas a situação termina por aí. Seguindo, a gente vai para o prédio A, no segundo andar, onde a gente vê o núcleo do Robin, da Robin, na verdade, do Chopper e da Atlas, que vão para um laboratório que era usado e hoje está fechado, pelo menos termina nesse gancho, né, onde provavelmente se trata de onde o Vegapunk original, o corpo do Stella, está sendo mantido preso junto dos outros membros do governo, pelo menos esse é o meu palpite, e dessa forma eles conseguem ali se unir mais uma vez, né, nesse grande núcleo que vai se fechar no final do arco. Seguindo, a gente vai para o prédio A no terceiro andar, onde a gente vê o Brook também disposto a procurar o corpo original do Vegapunk, se transformando ali, né, fazendo com que sua alma saia do seu corpo para ele ter mais chance de procura. Assim, ele não precisa se mover através das físicas, ele pode passar pelas paredes, enfim, ter uma maior liberdade para procurar o corpo original do Vegapunk, e vamos torcer para que ele consiga também, assim como o núcleo da Robin, também consiga chegar aonde o corpo original do Vegapunk está sendo mantido junto dos outros membros do governo. Porém, ainda nesse mesmo núcleo, a gente vê o Sanji lutando contra o Mini Jinbe e levando um soco na cara do Mini Jinbe e não acusando um pingo de dor, galera. A gente vê que ele tá com os genes ativos ali, a sobrancelha dele tá invertida, então ele tá ali com uma resistência, ele tá no seu máximo, no seu máximo potencial latente físico, então naturalmente isso se reflete também na resistência ali, ó, pum, na dureza corporal do Sanji, tancando um soco na cara sem problema nenhum, né? A gente viu o capítulo passado dele, ele dando aquele chutaço ali em cima no Mini Jinbe, mas agora a gente vê um feito de resistência e durabilidade dele também, mas fica só por isso mesmo, né? Todos esses núcleos que a gente vê, eles são mais para a gente ter uma ideia do que tá acontecendo, mas nada muito grandioso aconteceu em nenhum desses núcleos. Depois a gente vai para o prédio A, no quarto andar, onde a gente vê que o Mini Hawk desapareceu completamente e foi atrás dos mais fracos primeiro, para assim ele conseguir desestabilizar os mais fortes. A gente vê que o Zoro quer ir atrás dele e o Luffy manda o Usopp, ou digo, o Kako, ajudar o Zoro a não se perder no caminho, galera. Quando eu vi essa cena, eu achei tão engraçado, porque quando o Luffy ele diz, Usopp, vá atrás do Zoro, ajudar ele a não se perder, eu juro pra vocês que eu não me toquei que era, na verdade, o Kako. Tipo, eu sabia que era o Kako, mas o Luffy chamando ele de Usopp não me pegou na minha primeira leitura. Só quando o próprio Kako, ele reagiu, ei, quem é que você tá chamando de Usopp? Foi quando eu percebi também que ele tava sendo chamado de Usopp, mas até aquele momento, ele ter sido chamado de Usopp, pra mim, eu caí completamente na lábia do Luffy junto do Kako. E o Luffy, nesse mesmo núcleo, aproveita pra atacar o Serafim do Kuma com o Hawk Gatling Gun, só pra gente ver alguma cena de ação mesmo, mas o próprio Lute, ele afirma que com aquele tipo de golpe, eles não vão conseguir fazer absolutamente nada. É aquilo, né, galera? O Luffy ele já poderia ter entrado ali, mano, no Haki do Rei avançado, no Haki do armamento avançado pra tentar fazer alguma coisa, um golpe mais forte, mas ele continua, sendo que ele já tinha usado o Gear 4 contra o Serafim do Kuma e agora ele fica usando um Hawk Gatling Gun. É mais aquilo, galera, é mais aquela clássica amnésia que acontece ali durante o arco para que o Luffy ou qualquer outro personagem não use o máximo potencial, todo o poder dele logo de cara. Seguindo o capítulo, a gente vê uma frase do narrador. O narrador Kun entra em cena e ele começa dizendo que esse foi o dia antes do famoso incidente de Egghead. Prestem muita atenção no termo que é usado aqui, o grande incidente de Egghead, mas que essa história começou 3 meses atrás. E nisso a gente vê ao fundo também a participação da Bonnie nesse capítulo, depois de finalmente ter descoberto toda a história do Kuma. E por enquanto a gente não sabe praticamente nada, sabe muito pouco sobre a história do Kuma, mas a gente usa, o Oda ele decide usar a Bonnie como um pano de fundo para que a gente possa começar um resumo de tudo o que aconteceu durante esses últimos 3 meses. Então a gente vê como o governo 3 meses atrás começou a investigar o que acontecia na ilha de Egghead, o que o Vegapunk estava escondendo. A gente vê os membros das Cyberpulse que foram até a ilha começando a desaparecer, e todos eles desesperadamente tentam avisar os superiores do governo, né? A gente vê isso acontecendo mais de uma vez, até que após uma conversa entre os Gorosei e uma certa pessoa, ficou evidente que o cientista genial
traiu o governo. Quando é mencionado essa certa pessoa, a primeira coisa que vem à nossa mente foi o Shanks, afinal a gente viu os Gorosei conversando com o Shanks, né, pouco tempo atrás, e a gente viu o próprio Shanks 2 capítulos atrás também fazendo a sua aparição no país de Elbaf, só que muito provavelmente não se trata do Shanks, até porque nem faria muito sentido ser uma conversa com o Shanks, mas sim com a própria Imo-sama. Faz muito mais sentido eles terem discutido isso com a autoridade máxima, com o rei do mundo, para decidir o que eles fariam em relação à maior mente do mundo, e não com o Shanks exatamente. Nisso vemos o grande núcleo de personagens que tá indo até a ilha de Egghead, primeiro o Gorosei Saturno, depois o Almirante Kizaru, a Vice-Almirante Doll e alguns outros marinheiros não tão conhecidos assim, né? Curioso como a gente vê o Gorosei Saturno nessa página, sendo que a gente já estava especulando há vários capítulos que ele já estava dentro da ilha de Egghead, sabotando tudo o que estava acontecendo e eliminando os Vegapunks, os clones do Vegapunk, um por um. E o fato da gente ter visto o Gorosei Saturno junto do Almirante Kizaru e junto também desses outros marinheiros, por mais que eles estivessem em frames separados, dá a entender que eles estão ainda juntos e que nunca foi de fato o Gorosei Saturno que estava agindo dentro da ilha de Egghead, o que dá uma, quebra um pouco, tipo, dá uma esfria, dá um banho de água fria, porque aquela silhueta, ela acusava muito e lembrava muito a aparência desse Gorosei. Ainda não tá perdida a esperança, pode ser que ainda fosse ele realmente agindo, até porque esses frames, cada um tá num frame em específico, então o Gorosei Saturno ele já poderia estar agindo dentro da ilha de Egghead sem problema nenhum, mas pelo menos intuitivamente esse quadro todo dá a entender que eles estão todos juntos ainda a caminho da ilha de Egghead. Vamos ver. Mas o grande elemento X dessa equação toda foi a aparição inesperada do navio do Yonkou, Monkey D. Luffy, né? Dá um peso muito grande quando a gente vê o narrador chamando o Luffy de Yonkou dessa forma, e ele sendo o grande elemento X dessa equação, que acabou sendo um elemento inesperado, já que o governo e a marinha eles já tinham a intenção de eliminar o Vegapunk, só que de repente aparece o bando do Luffy nessa história toda. Agora eles não poderiam parar, eles teriam que continuar seguindo em frente e teriam que prosseguir e bater de frente contra o Imperador Monkey D. Luffy, né? E o narrador termina essa parte dizendo que a conclusão do incidente no dia seguinte causaria ao mundo inteiro um choque inimaginável. Galera, mais uma vez, quando o narrador ele tem falado sobre o incidente do dia seguinte, o incidente da ilha de Egghead, eu não consigo parar de pensar em algo muito parecido com o que a gente viu no incidente de God Valley também, com a ilha tendo sido completamente deteriorada e extinguida do mapa. Não só ela, mas a gente também vendo o reino de Lulushia, capítulos atrás, também tendo sido completamente obliterada. Então a minha expectativa é que, por mais que a gente veja a atuação direta de um almirante, a atuação direta de um Gorosei e de vários outros navios da marinha, que a gente também veja nesse cenário de atual a atuação da suposta, aqui vamos colocar ainda por enquanto, da arma ancestral Uranus também sendo colocada em prática. A gente não sabe as limitações dessa arma, se existe um intervalo de tempo muito grande para que essa arma ela possa ser usada, e talvez ela não pudesse ser usada ainda nesse momento, mas eu não descarto a possibilidade dela ser usada nesse momento de agora, pelo menos como o último recurso. Se a gente tivesse visto nesse capítulo ali a sombra já aparecendo ali, se preparando ali por cima da ilha de Egghead, daria um hype muito grande, mas primeiro a gente precisa ver a atuação do almirante, do Gorosei e tudo isso, para aí, quem sabe, a gente começar a imaginar o governo usando realmente esse último recurso. Mas o que o Oda ele tem hypado pra gente, não só chamando o que vai acontecer no dia seguinte como o incidente de Egghead, foi as consequências, são as consequências desse incidente, dele dizendo que isso causaria ao mundo inteiro um choque inimaginável. E de que forma isso poderia ser um choque inimaginável? Será que com a atuação de fato, né, da arma ancestral Uranus? Ou será que de alguma outra forma? Vamos lembrar do que o Morgans ele disse poucos capítulos atrás e noticiou para o mundo que o Luffy havia sequestrado o Dr. Vegapunk e havia declarado guerra ao governo mundial. E eu falei aqui no canal que essa notícia, por mais que o Morgans ele tivesse a intenção de colocar o mundo contra
o Luffy, que talvez essa notícia de que o Luffy teria declarado guerra ao governo mundial mais uma vez, assim como ele fez no pré-time skip, isso faria com que todos os aliados do Luffy ao redor do mundo entendessem essa mensagem como um aviso de que eles deveriam também se mover contra o governo e deveriam também, nesse momento atual, dar o suporte que eles prometeram para o Luffy. E dependendo do que de fato vai acontecer no dia seguinte, do Luffy de fato enfrentando um almirante da marinha, de fato enfrentando diretamente um Gorosei, a autoridade máxima do governo mundial, uma das 5 estrelas anciãs, isso pode de fato ser interpretado como uma guerra ao governo, como uma declaração de guerra ao governo, e se isso também for noticiado para o mundo, isso pode fomentar ainda mais os aliados do Luffy para que eles comecem a se mover também, e a gente de fato veja todos esses reinos, Alabasta, o reino também de Dressrosa, o reino da Ilha dos Tritões, a frota do Luffy do Chapéu de Palha, todos eles começando a se mover também. Mas voltando ao capítulo, a gente vê na última página a grande revelação do traidor de Egghead. York aparece diante de Stella, dizendo que irá se tornar um Tenryubito e dizendo também que este mundo estaria melhor com apenas um Vegapunk. Lembrando que nesse capítulo a gente vê tanto o Shaka aparentemente morto e o Pitágoras tendo sido completamente explodido nesse capítulo. Então os clones do Vegapunk eles estão indo de base um atrás do outro, galera. Então a coisa realmente tá feia. A gente não sabe se eles vão permanecer mortos, se eles vão ser revividos, reparados ou não, mas por enquanto a situação parece meio feia mesmo, né? Mas aqui vamos aos indícios, e que inclusive meu brother Tassiano do canal Zona OP acertou em cheio a dica, quem ele realmente acreditava que poderia ser o grande traidor dessa história toda, e realmente se provou ser a York. Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar como a York ela carrega o aspecto da ganância do Vegapunk, ou seja, faz muito sentido que ela tenha, por mais que a gente tenha visto a primeira aparição dela, completamente relaxada, completamente sem querer nada, completamente ali largada, só comendo, bebendo, cagando e dormindo para suprir as necessidades básicas dos outros Vegapunks, mas ela representa a ganância. E que ganância maior do que ela querer sentar também, ela fazer parte da maior elite social do mundo de One Piece, que são os Tenryubitos, os dragões celestiais. Faz muito sentido, isso é ganância de verdade. Mas como que a York ela teria aparecido nesse capítulo, sendo que eu vi, Bruno? Ela foi transformada em pedra capítulos atrás. E a resposta para isso é muito simples. A York ela teria dado um comando duplo para o Serafim da Hancock, dizendo para que a York ela fosse transformada em pedra, mas que logo depois, pouco tempo depois, o corpo dela fosse destransformado, e assim ela pudesse pagar de inocente, de vítima dessa situação toda, e depois pudesse agir por debaixo dos panos. E agora tá explicado também o porquê da York estar vazando informações para o governo. Vocês lembram que o governo de alguma forma ele descobriu que o Vegapunk estava estudando um poneglyph, etc, que a gente não sabe ainda as nuances dessa história toda, mas faz total sentido que a York estivesse vazando essas informações para o governo, afinal ela quer um carguinho como Tenryubito, ela quer ascender socialmente e se transformar num Tenryubito. Então, de que forma ela poderia fazer isso? Ajudando o próprio governo contra o Vegapunk. Além disso, a gente vê que a York ela teria sido também a responsável por prender os agentes do governo na ilha de Egghead secretamente, e a gente se pergunta, tá, mas por que ela faria isso, sendo que ela estaria querendo beneficiar o governo em prol do Vegapunk? E isso muito provavelmente foi uma forma da York ela tentar confundir o governo e deixar o governo ainda mais contra o próprio Vegapunk. Ela estaria fazendo isso secretamente, sem a sabedoria, sem a consciência do próprio Vegapunk e sem a consciência do próprio governo, para que eles ficassem um contra o outro, para que o governo ficasse ainda mais contra o próprio Vegapunk. Essa teria sido a resposta. Mas galera, esse foi um capítulo bem curto, só de 14 páginas, onde a gente vê o Oda ele passando por vários dos núcleos, onde pouquíssima coisa acontece dentro de cada um deles, mas o Oda ele finalmente revelou pra gente o grande Vegapunk traidor no final do capítulo, mas mais uma vez ele aquece, ele tá aquecendo a gente pro que tá por vir, mostrando mais uma vez o Almirante Kizaru, mais uma vez o Gorosei Saturno, mais uma vez a frota da marinha, o que acaba deixando a coisa um pouco redundante, afinal a gente já tinha visto
cada um deles aparecendo, né, em capítulos diferentes e eles aparecendo mais uma vez agora, meio que todos juntos, faz a gente, tá bom, já entendi que o hype tá grande, e cadê eles de fato? Vamos torcer para que já no capítulo que vem, quem sabe, o Oda ele já não entregue a chegada deles de fato na ilha de Egghead. Foi dito que o incidente ele vai acontecer no dia seguinte, mas caso as coisas, tudo isso que a gente esteja vendo, esteja acontecendo durante a noite, e caso a marinha junto do governo chegue que nem a Polícia Federal, às 6 da manhã com mandado de prisão já na ilha de Egghead, assim que o sol começa a nascer, pode ser que a coisa não demore muito a acontecer e a gente já tenha a chegada deles, quem sabe, no capítulo que vem, ou será que o Oda ele vai fazer uma outra pausa e vai mostrar um outro cenário fora da ilha de Egghead? Eu acho que seria interessante, né? O Oda ele aproveitar esse gancho, mostrar um outro núcleo e depois, quando ele voltar para a ilha de Egghead, já introduzir a chegada da frota da marinha finalmente, para que assim o hype ele não esfrie mais uma vez. Beleza, galera? Se você ficou até o final do vídeo, eu tenho certeza que você curtiu, então lembra mais uma vez de conferir se você está inscrito aqui no canal e se o sininho também está ativado para você não perder nenhum vídeo de One Piece que sai aqui no canal. E aproveita para conferir os meus últimos vídeos de Jujutsu e de One Punch Man que estão sensacionais. Se você ainda não assistiu, eles vão aparecer na tela agora para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!